Muito bem, muito bem, muito bem, família. Estamos ao vivo em mais uma transmissão por este canal. Vai comentando aí, família, se o áudio tá bom, a imagem tá boa. Comenta aí se você foi notificado ou notificada. Vem comigo na matéria, mais informações chegando aí para vocês, né? Família, tivemos uma notícia excepcional aí agora, hein? Deram lá 24 horas, agora quem teve que aprumar o corpo lá. Teve que o cara que não penteia o cabelo teve que aprumar o corpo lá, né? Foi dado para ele um tempinho lá para ele desembolar, para ele poder desembolar lá e para ele poder soltar o Capitão Assunção, né? Deram para ele 24 horas, assina a papelada aí para liberar o Capitão Assunção. E aí, né? Mordeu na arame, comeu cobra. E teve que assinar. Vitória da direita hoje, hein? Quem tem rosa, manda rosa, galera do TikTok. Quem tem rosa, manda rosa. Quem tem fogo, manda fogo. Vamos bater aí, família. Tec-tec na telinha, galera do Kawaii também. Agora nós estamos também no Kawaii, tá, família? Então nós vamos trazer aqui informações, família, sobre o Exército Brasileiro. É um quadro, é uma série de vídeos que nós estamos falando aqui sobre a corrupção dentro das forças. E agora, família, o bambu vai gemer, hein? Ah, papai, essa informação aqui, tivemos informação ótima aí, né? Ótima aí, Nicolas Ferreira aí, assumindo a comissão a comissão de, esqueci o nome lá, gente, de estudo, não, esqueci o nome, fugiu da memória. Mas hoje nós tivemos só notícias boas, o Boulos teve que apagar lá coisas que ele escreveu nas redes sociais, né? A comissão esqueci o nome, gente. Meu Deus, alguém me lembra aí qual a comissão que o Nicolas assumiu? Da educação, isso mesmo. Nicolas assumindo a comissão da educação. Só notícia boa. E agora o Magno Malta traz uma notícia mais esperada de todos os tempos. O Xandinho, o Moraes teve que ir lá e assinar o alvará de soltura. Ah, se ele não assinasse esse alvará de soltura, né? Mas vamos entrar aqui agora, família. Vamos entrar chinelando aqui, ó. A notícia não para. Vamos entrar chinelando aqui. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Aguce seus ouvidos aí, porque é gravíssimo. Nós vamos soltar aqui agora informações precisas e contundentes sobre o Exército Brasileiro. Agora tem até o perfume do mito aí, né? Vocês estão sabendo que agora tem o perfume do mito. Antes de eu soltar aqui, família, coisa que ficou escondido das Forças Armadas, vamos ver aqui, família. Vamos prestar atenção, é gravíssimo. Vaza o início da traição de Bolsonaro. Como ocorreu nos bastidores. Nós vamos ver aqui um trechinho aqui, é do Coronel Cury, do grupo B38. Se você não viu, vê esse pedacinho. Na sequência a gente entra aí com mais um capítulo desse quadro aqui do canal, que se chama a traição das Forças Armadas. Vou colocar aqui, vamos ver esse pedaço aqui, e na sequência a gente vem com a cerejinha do bolo aí, que é pesada, hein, a cereja do bolo. É uma matéria que está em outro canal aqui do YouTube, mas as coisas estão começando a aparecer, e tem coisa ainda muito mais séria do que vocês vão ver aqui agora, ok? Então, já estão ventilando, né, no Brasil inteiro a interferência da Central de Inteligência Americana, a CIA, né, já estão ventilando a vinda de um diplomata ao Brasil e de sua influência, né, na matéria do Financial Times. Olá, quer ficar por dentro das últimas notícias e análises sobre a política nacional e internacional? Inscreva-se agora no nosso canal para receber atualizações regulares e vídeos exclusivos. De extrema urgência, pessoal, que o Coronel Cury está trazendo para a gente. Sim, ele está trazendo uma matéria muito importante e ao mesmo tempo muito delicada. Vocês não imaginam. É tão séria essa informação que desde já eu peço para que vocês assistam até o final, tá? Para vocês entenderem o que está acontecendo e nem vocês vão ficar de queixo aberto após assistir essa matéria. Pois só assim vocês vão entender e conhecer toda a verdade
sobre o início de toda a trama e traição contra o Jair Messias Bolsonaro. E vão entender as peças importantes que compõem essa trama, com bastante detalhes. Eu garanto que vocês vão ficar enojados após assistir esse vídeo. Então, bora lá para a matéria. Que eu já mostrei aqui para vocês também, mas o que... Família, galera do TikTok, manda rosa aí, meu Deus do céu. Manda rosa e me siga aí, galera, ó. Quem não tá me seguindo aí, começa a me seguir aí. Me ajuda aí, vamos lá. Vocês vão ver agora, é muito sério, é muito grave, para que vocês possam entender o silêncio de Bolsonaro e muitas vezes as lágrimas que escorriam pelo rosto dele, ali no Palácio do Planalto, quando ele conversava com vocês. Tá? Então, muitas dessas coisas que serão ditas aqui, eu confirmo. Tá? Eu confirmo porque, na época, as minhas fontes me passavam. Então, essa live ela está para você, brasileiro, que quer entender a verdade. Os bastidores do poder do que está acontecendo, ela está imperdível. Tá? E ela só está vindo à tona, essas coisas só estão vindo à tona, né, por causa, por exemplo, da delação que está fazendo o senhor general Freire Gomes. Então, as pessoas estão revoltadas. Eu tenho dito a vocês que os militares estão revoltados e estão começando a colocar a boca no trombone. Não somente militares que participaram daqueles momentos que tiveram conhecimentos, dos quais eu sou um deles, né? Como também civis que participaram. Vários jornalistas participaram, vários empresários viram o que vocês vão ver aqui agora. Então essa live ela é realmente muito, mas muito séria. Tá? Antes de passar, porque ela tem em torno de 15 minutos para você, eu quero pedir mais uma vez a sua colaboração aqui no Pix abaixo. Tá? Então você que é patriota, você que respeita o nosso trabalho, sem mais delongas, como se diz, né? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com você, tá? O que realmente está sendo divulgado pelo... Érica, eu não achei o Ivo lá. Obrigado pelo superchat aí. Não achei o Ivo lá bloqueado, tá? Vamos continuar aí. No Brasil agora, tá? E mais podridões vão surgir. Então, eu vou aumentar bastante o tamanho da minha tela para que você possa acompanhar. Quem tem estômago, fique até o fim. A Suprema Corte decide que Trump pode disputar eleições dos Estados Unidos. Diante disso, muita coisa pode mudar no Brasil caso ele seja eleito. Antes de entender como Trump pode interferir no futuro da política brasileira, vamos entender como Bolsonaro foi injustiçado. Até mesmo o jornalista da Globo expôs de maneira clara que a vontade do povo em ter Bolsonaro como candidato não está sendo respeitada. Nos Estados Unidos, a ideia de caçar direitos políticos está mais ou menos fora do radar, o que é correto. Direitos políticos provêm da cidadania. Se um indivíduo é cidadão, então ele tem direitos políticos. Ele pode votar e ele pode se candidatar. Esse é o conceito básico. Esse conceito básico não vale no Brasil. No Brasil, o indivíduo pode ser considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem que ele tenha sido condenado em última instância, tendo sido condenado em segunda instância por um colegiado, inclusive por crimes cíveis. Aqui no Brasil, se transforma pessoas em inelegíveis a rodo. E, inclusive, líderes muito importantes políticos se tornam inelegíveis. Bolsonaro se tornou inelegível. Deltan Dallagnol, o deputado federal mais votado no Paraná, foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sérgio Moro possivelmente será cassado pelos juízes eleitorais. A pergunta que eu faço é: como isso impacta a ideia de representação política e de soberania popular? As pessoas começam a achar que quem decide eleições não é mais o eleitorado, mas os juízes eleitorais. Pois bem, agora que você viu como Bolsonaro sai muito prejudicado com decisões das cortes, entenda como tudo isso pode ser revertido caso Trump seja eleito o presidente da República dos Estados Unidos. A história é complicada e passa pelo então general Marco Antônio Freire Gomes. Deu depoimento na PF na última semana e mostrou uma narrativa absurda contra Bolsonaro. Vocês já viram que na América não se caça direitos políticos de qualquer forma, ok?
Vocês agora vão ver a seriedade dos bastidores que eu falei a vocês na minha primeira live sobre os bastidores, que muita podridão eu não tinha dito, tá certo? E vocês vão ver agora o motivo, eu repito, tá? De tantas lágrimas do Bolsonaro ali em frente do Palácio do Planalto e da Michelle, inclusive, se ajoelhando e chorando muito. Do relatos, o general respondeu a todos os questionamentos realizados pela corporação, sendo ouvido na condição de testemunha. Durante esse depoimento, ele afirmou que presenciou reuniões onde uma tal minuta do golpe teria sido discutida por membros do governo então do Bolsonaro. Mas entenda agora como tudo chegou a esse episódio e como a eleição de Trump pode causar uma grande reviravolta. A honra, a bravura, o destemor em defender a pátria. No último vídeo, nós vimos como o general Freire Gomes enrolou o Bolsonaro até dia 23 de dezembro de 2022. Um dos motivos foram as ameaças e interferência dos Estados Unidos através de uma operação considerada incomum para os próprios diplomatas. Um esforço tão grande que fez com que um diplomata americano, que coincidentemente é sócio de uma empresa de chips chamada Texas Instruments, fosse acionados por ministro do Supremo Tribunal Federal para que construíssem rapidamente novos chips para as urnas brasileiras. Tudo teria que estar pronto até 2022. O acionamento foi feito pelo chefe de assuntos internacionais do Tribunal Superior Eleitoral, José Gilberto Scandiucci Filho, que ligou para o ex-embaixador Rubens Barbosa a mando de Luiz Roberto Barroso. Barroso era até então o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, um presidente muito ativo. Na mesma época que intercedia chips entre a Texas Instruments e a Nuvoton de Taiwan, o ministro também fazia questão de ir até o Congresso para dissuadir os parlamentares de aprovarem o voto impresso auditável. O esforço de Barroso garantiu os caríssimos contratos entre a vencedora da licitação para a construção das urnas, a empresa Positivo e as empresas americana e taiwanesa. Vale ressaltar que a operação só foi possível após a retirada do embaixador Todd Chapman. Ele tinha sido nomeado por Trump e não aceitou negociar com outras autoridades brasileiras que não fosse o presidente Jair Bolsonaro. Vocês alcançaram aqui? Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui? Atenção, Brasil. Você está prestando atenção, você está compreendendo. O embaixador foi retirado, ele não aceitou negociar. Família, isso aqui é gravíssimo, hein? Um abraço aí para Adélia de Araújo, 82 anos e nos acompanha aqui, ó. Acabei de me inscrever, gosto muito de ouvi-lo desde o início do outro canal. Eu tenho 82 anos e sou patriota. Sucesso para você. Obrigado, tá? Então, você tá ouvindo isso aqui, família? Olha isso aqui, ó. Vou voltar um pedacinho aqui para vocês ouvirem. O Trump e não aceitou negociar com outras autoridades brasileiras que não fosse o presidente Jair Bolsonaro. Vocês alcançaram aqui? Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui? Atenção, Brasil. Você está prestando atenção, você está compreendendo. O embaixador foi retirado, ele não aceitou negociar, a não ser que fosse diretamente com o presidente Bolsonaro. Então, por conta disso, ele foi retirado do Brasil. Vocês estão vendo aí a história. Novamente, eu não posso falar porque o YouTube, dessa caixinha onde apertam-se aqueles números, o assunto é muito mais sério. De maneira completamente atípica, Biden não indicou um novo embaixador até a conclusão da operação para, segundo eles, salvar nossa democracia. Isso mesmo, Biden só foi indicar uma embaixadora em janeiro de 2022. Vemos aqui que a operação para influenciar o processo eleitoral brasileiro Família. O buraco é muito mais embaixo, família.
Eu vou colocar um vídeo aqui agora pesado, hein? Eu falei que eu não ia pôr, não. Mas o vídeo aqui que eu vou colocar, ele é peso pesado, digamos assim. Mas eu vou colocar aqui, tá? Vamos ver aqui. Opa, o trem ficou tudo escuro aqui agora, família. Fala comigo aí, galera. Como é que tá aí? A live aqui pra mim tá escura. Travou tudo aí, né, pessoal? Travou aí, galera. A live travou aí. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Deixa eu recarregar. Voltou aí, pessoal? Deu uma... Voltou, né? Tá travado ainda, Sandra? Tá travado ainda, Sandra? Obrigado por ser membro aqui do canal, tá, Sandra? Voltou aí, galera? Fala comigo aí se voltou, se não voltou. Tá normal agora? Falando com você que esse tema é delicado. Se não voltou, vamos colocar aqui então, preste atenção. Aguça seus ouvidos aí que o pesadão vai vir agora, hein? Vamos ouvir aqui, ó. Vamos ouvir, hein? Preste atenção aí. Vou dividir tela aqui. Sai não, galera. Não sai não que o pesado tá vindo agora. Dessa vez, mais de 300 mil militares se manifestaram favoráveis para prender o atual presidente da República e ex-presidiário Luiz Inácio. De acordo com o chefão do Estado-Maior do Exército, o general Santana, um dos poucos generais que se recusaram a bater continência para bandido e sua quadrilha. Isso se dá depois do setor de inteligência da força descobrir um grande esquema de corrupção, que acabou desviando milhões de dinheiro do orçamento do Exército. O déficit para as contas do governo federal ultrapassar mais de 152 bilhões se dá pelo motivo de desvios de recursos. Uma compra milionária aprovada pelo comandante do Exército, Tomás Paiva, que superfaturou notas, sendo revelado que Lula e sua quadrilha se infiltrou nas Forças Armadas para roubar. Por isso, a tentativa de assassinar o homem que descobriu o esquema de Luiz Inácio foi orquestrado, já que toda vez que alguém descobre algo comprometedor dessa quadrilha, eles resolvem agir. Além disso, oficiais que foram apontados pelo ministro Lorival Carvalho de conluio para assassinar generais do Exército foram condenados a 40 anos de prisão. O general Santana falou em travar uma guerra para colocar o ex-presidiário de volta na cadeia. Investigações que revelaram todo esse esquema, juntamente com o Poder Judiciário, que tem agido como uma mãe defendendo esse governo corrupto, agindo para corromper as Forças Armadas. O general revelou que o Exército está à frente para colocar na cadeia quem atentasse contra os princípios das Forças Armadas do Brasil, se preciso baixar uma lei marcial, se referindo às atividades ilícitas que resultaram até na venda de armamento do arsenal de guerra para o tráfico. Santana é um dos poucos generais do Exército que não se corromperam. Assinou uma ordem enviada para o STM juntamente com os mais de 300 mil militares, apoiando a decisão de que o chefe dessa quadrilha deveria ser imediatamente preso. O ministro Lorival, após ter condenado oficiais do Exército ao descobrir que generais aliados de Lula dentro da força se envolveram com o desvio de dinheiro, além de terem negociado propinas em dinheiro vivo para facilitar o maior caso de corrupção da história das Forças Armadas. O chefão do Estado-Maior do Exército, Fernando Santana, responsável por descobrir o envolvimento do ex-presidiário em negociações que resultaram no suborno de militares oficiais que foram julgados e condenados pelo Superior Tribunal Militar. O ex-presidiário subornou militares agindo como comandante do Exército para que fosse vendido armas do arsenal de guerra. O chefe do Estado-Maior quer julgar o ex-presidiário
pelo seu envolvimento em subornar militares de alta patente que eram responsáveis pelos quartéis generais onde as armas subiram. Além do mais, o general Santana revelou que o decreto do ex-presidiário em reforçar aeroportos e fronteiras com militares do Exército e Marinha são justamente para fazer vista grossa no tráfico de armas através de milicos vendidos que foram subornados pelo governo do ex-presidiário. Isso quer dizer que após a chegada desse governo de bandidos, os traficantes já bateram um recorde em tráfico de armas, somente um total de 10 bilhões com a venda ilegal de armamento pesado. Os atuais comandantes das Forças Armadas que receberam propinas do governo federal estão sendo julgados novamente para que sejam expulsos da corporação e respondam pelos seus crimes no Tribunal Militar. O comandante do Exército, Tomás Paiva, que anteriormente havia sido condenado no STM, teria recebido um perdão presidencial após a conclusão do julgamento que condenou Paiva à prisão. O ministro do Tribunal Militar, Lorival Carvalho, responsável por sentenciar 70 oficiais da força que foram punidos severamente pelo tribunal após serem acusados de formar uma quadrilha que desviou mais de 100 milhões do orçamento do Exército num período de 7 meses, abafado pela grande mídia que agora voltou a receber dinheiro do governo federal. Os militares punidos delataram que receberam propina para desviar mediante a ordens do Poder Executivo e do Judiciário. O Estado-Maior do Exército acusa o governo do ex-presidiário de agir para corromper as Forças Armadas, ao terem subornado militares para meios de enriquecimento ilícito após a chegada desse governo comandado por déspotas, bandidos que conseguiram transformar a Polícia Federal numa espécie de milícia privada. De acordo com o chefe do Estado-Maior do Exército, quando poderes constituintes estejam corrompidos, é dever das Forças Armadas e de seu atual Tribunal Militar restaurar a lei e a ordem. É competência do STM autorizar quaisquer atos para resgatar a independência das instituições. O comandante do Exército, Tomás Paiva, confessou ter vendido armas para o tráfico após ser conduzido por oficiais do Exército a pedido do ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, a fim de prestar depoimento sobre a venda de armamento pesado, onde teria confessado seu envolvimento para com o tráfico. De acordo com o chefe de inteligência que descobriu todo o esquema do comandante Paiva, o general Décio Luiz, não é a primeira vez que Tomás Paiva é flagrado vendendo armas. Quando era comandante militar do Sudeste, uma grande quantidade de armas de guerra havia desaparecido do quartel-general, onde estaria o então comandante Paiva, que tentou acobertar o caso ao tentar subornar oficiais para esconder as evidências do crime, mas foi pego por investigadores do Exército que trabalham para o chefe da inteligência. Por isso, alguns militares tentaram assassinar o general Décio Luiz, pois o brilhante trabalho do general em descobrir um dos maiores casos de tráfico de armas dentro do Exército tem sido um grande desespero para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. O ministro Lorival acatou a denúncia do general Décio, que acusou o governo do ex-presidiário de tentar conceder um perdão presidencial após a condenação do comandante do Exército de comprar generais para desviar dinheiro do orçamento. Décio Luiz, o responsável por ter descoberto essa quadrilha dentro das Forças Armadas, que envolve, além de militares de alta patente, também políticos e membros do Poder Judiciário. O general Décio e sua equipe de investigadores estão empenhados em interceptar generais que estariam agindo dentro dos quartéis a serviço do comandante do Exército, que não é o único que estaria vendendo armas do arsenal de guerra. Com a chegada desse governo corrupto, as Forças Armadas caíram em desgraça, e agora cabe a um dos poucos generais que ainda honra a farda para resgatar os valores e princípios das Forças Armadas. O relatório do general Décio citou vários pagamentos de propinas interceptados pela equipe de investigadores ao flagrar que o comandante, além de ter desviado mais de 100 milhões do orçamento do Exército, também vendeu armas para o tráfico. O ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, poderá aumentar para 50 anos a pena e expulsar o comandante por integrar uma quadrilha que colocou armamento pesado
nas mãos de traficantes. O ministro Lorival Carvalho, responsável por condenar a cúpula do Exército após o relatório do chefe da inteligência, onde generais aliados de Thomas Paiva se envolveram em esquema de subornos para cooptar militares a fim de apagar qualquer evidência sobre o esquema do comandante do Exército. A inteligência revelou que o comandante recebeu vários pagamentos em dinheiro vivo. O coronel do Exército, Antônio Rodrigues Alves, um dos investigadores lotados no setor de inteligência que descobriu um dos maiores casos de corrupção envolvendo o comandante condenado pelo STM, Thomas Paiva, além dos armamentos do arsenal de guerra, do qual a mídia tratou de relatar que o Exército foi roubado, no qual, na verdade, o envolvimento do general Thomas Paiva, que recebeu 5 milhões em dinheiro vivo em negociação que resultou em armamento pesado nas mãos do tráfico. Não é a primeira vez que o nome do general Paiva esteja envolvido em casos de corrupção dentro da corporação, como foi denunciado por oficiais do Exército que relataram ao ministro do Tribunal Militar em depoimento onde confessaram que o comandante do Exército seria o líder dessa quadrilha. Em 10 meses desde a posse como comandante da força, já acumula diversas acusações, inclusive o índice de aprovação dentro da própria corporação chegou a somente 5%. O Estado-Maior do Exército pediu a expulsão do comandante da força, alegando que Thomas Paiva cometeu uma grave traição para com o Exército brasileiro. O coronel Alves alega que Thomas Paiva deve ser preso imediatamente por considerar que o comandante do Exército seria o chefe da quadrilha, responsável também por ter desviado mais de 100 milhões do orçamento do Exército na compra de blindados, agindo justamente com o ex-presidiário que colocou esse bandido para comandar a força. Subornou oficiais para atrapalhar as investigações conduzidas pelo setor de inteligência. Atuando sob o comando do general Décio Luiz, o coronel recentemente pediu autorização ao seu superior para dar voz de prisão ao ministro da Defesa, que autorizou a compra de blindados mesmo o valor estando superfaturado, e diversas notas frias foram emitidas para mascarar o preço real. De acordo com o coronel que levou o caso até o chefe do Estado-Maior, general Fernando Santana, pedindo autorização para usar o sistema de monitoramento desenvolvido pela equipe do chefe do Estado-Maior, a fim de monitorar oficiais que foram subornados, a fim de atrapalhar as investigações. Um dos objetivos do general Santana e Décio Luiz é justamente resgatar os valores e princípios que foram destruídos por políticos e militares traidores. De acordo com o general Santana, escolhido como chefe do Estado-Maior, que já acumula o apoio de mais de 300 mil militares que esperam ansiosos para que seja dada a ordem a fim de prender os bandidos corruptos. O comandante do Exército, Thomas Paiva, que confessou ter vendido armas para o tráfico após ser conduzido por oficiais do Exército a pedido do ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, a fim de prestar depoimento sobre a venda de armamento pesado, onde teria confessado o seu envolvimento para com o tráfico. De acordo com o chefe da inteligência que descobriu todo esse esquema do comandante Paiva, o general Décio Luiz, não é a primeira vez que Thomas Paiva é flagrado vendendo armas. Quando era comandante militar do Sudeste, uma grande quantidade de arma de guerra havia desaparecido do quartel, onde estaria lotado o comandante Paiva, que tentou acobertar o caso ao tentar subornar oficiais para esconder as evidências do crime, mas foi pego por investigadores do Exército que trabalham para o chefe da inteligência. Por isso, alguns militares tentaram assassinar o general Décio Luiz, pois o brilhante trabalho do general em descobrir um dos maiores casos de tráfico de armas dentro do Exército tem sido desesperador para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. O chefe do Estado-Maior do Exército, responsável por descobrir que o comandante condenado no Tribunal Militar por vender armas do arsenal de guerra, depois de ter subornado oficiais para que imagens de segurança, onde mostrou um caminhão sendo carregado com armamento pesado, seria destinado ao tráfico. Foi delatado por 14 oficiais de que o comandante Paiva havia entregado armas do arsenal de guerra, sendo pago em dinheiro vivo. O comandante também é acusado em fraude de licitação, após ter solicitado a compra de blindados para o Exército. O dinheiro teria sido desviado com a aprovação do ministro da Defesa do governo do ex-presidiário. Atuando sob o comando do general Décio Luiz, investigadores do chefe de inteligência recentemente pediram autorização ao seu superior para que o comandante fosse conduzido até a prisão do Exército. Após essas acusações graves serem provadas,
do envolvimento em esquema de tráfico de armas do arsenal de guerra. Um dos objetivos do general Santana e Décio Luiz é justamente resgatar os valores e princípios que foram assaltados por bandidos de farda. De acordo com o general Santana, escolhido como chefe do Estado-Maior, que tem o apoio de 250 mil militares, que esperam ansiosos para que seja dada a ordem a fim de prender os bandidos corruptos. Ao todo foram condenados 35 militares do alto escalão do Exército, oficiais que confessaram terem recebido dinheiro para passar informações privilegiadas ao governo federal sobre as investigações do general Décio, que até mesmo foi alvo de uma tentativa de assassinato por investigar e descobrir um dos maiores esquemas de corrupção. De acordo com o chefe do Estado-Maior, que tem total autonomia para agir em razão das fortes evidências contra o comandante do Exército, ressaltando que, quando poderes constituintes se corromperam ao ponto de transformar instituições em braço do crime organizado, é dever das Forças Armadas e de seu Tribunal Militar restaurar a lei e a ordem. É competência do Superior Tribunal Militar para resgatar a independência das instituições. Por isso, o chefe do Estado-Maior sugeriu ao tribunal autorizar o envio de tropas para prender os envolvidos de orquestrar e se beneficiar do maior esquema de corrupção dentro das Forças Armadas. Chegou ao... Pera aí, pessoal, tá repetindo aqui? Não é possível. O cara fala tão rápido, chega até confundir. Está repetindo, vamos tirar aqui. Eu quero colocar esse aqui então. Preste atenção que eu quero colocar aqui a continuação aqui do Coronel Cury, tá? Vem comigo aqui, pessoal. Vem comigo aqui que eu quero colocar a continuação do Coronel Cury. O plantão aqui do Coronel Cury, ó. Vamos continuar aqui que a gente tava uma explicação topzera aqui, né? Vou continuar essa explicação aqui, ó. Biden só foi indicar uma embaixadora em janeiro de 2022. Vemos aqui que a operação para influenciar o processo eleitoral brasileiro não constituiu apenas de ameaças aos militares. Também teve a contribuição para criarem literalmente 225 mil novos chips para as urnas eletrônicas usadas em 2022. Os Estados Unidos foram fundamentais para... Só Bolsonaro pode responder isso com exatidão, mas um fator que provavelmente deve ser levado em conta é a falta de tempo. Vamos relembrar que Bolsonaro foi o presidente que mais trocou comandantes das Forças Armadas. Freire Gomes estava há menos de um ano no comando. Ele foi indicado em março de 2022, justamente porque Bolsonaro não acreditava nos comandantes. Uma matéria da Gazeta do Povo, na época, aponta um dos critérios usado pelo presidente para fazer a troca. O presidente não quer cometer o mesmo erro que cometeu com o general Edson Leal, o Puyol. Vocês estão entendendo? Aqui está sendo feita a pergunta. Por que Bolsonaro não trocou, então, o alto comando? Por quê? Está aí, olha, o presidente não quer cometer o mesmo erro que cometeu com o general Pujol e procura nomes que sejam mais alinhados com o pensamento dele. O que é natural. A nomeação para o comando do Exército é dele, diz um militar próximo de um dos comandantes. Agora veja, o Bolsonaro estava tentando acertar. Ele tinha mais 2 outros nomes. Acompanha para você entender, para você explicar para outros brasileiros. E procura nomes que sejam mais alinhados com o pensamento dele, o que é natural. A nomeação para o comando do Exército é dele, diz um militar próximo de um dos comandantes da força. Por questão de antiguidade, os nomes que Bolsonaro tinha na mão eram Marco Antônio Amaro dos Santos e Laerte de Souza, que não tinha alinhamento com o presidente. O Freire Gomes sempre foi fanfarrão, gostava de vociferar durante os voos que participou ao lado do presidente, que ele fazia e acontecia,
Com ele era tiro, porrada e bomba. Era comum ele fazer isso. Ele foi enrolando Bolsonaro a todo instante. Deem uma olhada nesse discurso antes das eleições. A estatura de uma força armada é, nos momentos decisivos, a garantia da soberania e independência de um povo. O Exército não para. Enfrentamos com denodo as mudanças e os desafios que se façam necessários na construção de um futuro de grandeza, de ordem e de prosperidade. O general sempre tinha discursos dúbios. É muito fácil julgar após os fatos, mas o cenário e o ambiente era outro. A escolha feita por Freire Gomes continua rendendo migalhas ao Exército. Isso pode ser comprovado na negociação da compra de 20 helicópteros Black Hawks dos Estados Unidos. Segundo os militares brasileiros, essa compra é uma peça-chave para a modernização da frota aérea militar brasileira. As sucatas americanas só podem ser adquiridas devido à escolha que o general Freire Gomes fez. Mas por que comprar sucatas ao invés de desenvolver a indústria nacional de defesa? Os militares brasileiros não aprenderam nada com a Guerra das Malvinas? Quando os franceses deram informações aos ingleses sobre mísseis comprados pelos argentinos, mísseis comprados dos próprios franceses. Mas os militares com certeza conhecem a história, o que nos leva a crer que a escolha por comprar sucatas seja, na verdade, baseada nos sigilos que esses contratos milionários, ou em alguns casos bilionários, proporcionam. Contratos que nunca são investigados e levam alguns generais a terem um estilo de vida bem acima do seu soldo. Mas, diante de tudo isso, o que significa o longo depoimento do Freire Gomes? O general ficou respondendo as perguntas até 2h de sábado. Tinha muito para falar na condição de testemunha. Segundo os vazamentos seletivos de material sigiloso oriundo da Polícia Federal, o militar teria confirmado a discussão de um decreto para intervir contra uma desarmonia entre os poderes, o que tem sido chamado de minuta do golpe, apesar de estar na Constituição. A Polícia Federal quer usar esse depoimento para contrapor o tenente-coronel Cid, que terá que dar um novo depoimento e, desta forma, fechar a tampa do caixão. Pois a narrativa de golpe é ventilada na mídia e o julgamento não deve ser em lote, mas... Antes de você continuar, vocês estão entendendo? Agora vão chamar o Cid de novo. Colocaram o Cid numa encruzilhada. Se ele não confirma o que foi dito, acabam os privilégios da delação premiada dele. Se ele confirma, ele passa a ser mais um. Então entenda, o que estão chamando de golpe, o Bolsonaro foi claro no dia 25. E todo esse assunto que você está vendo aqui é de conhecimento de Donald Trump. Tá? Então, o Bolsonaro falou que o que existia era uma minuta para uma possível intervenção federal, já que o relatório das Forças Armadas solicitava com urgência uma inspeção nas urnas devido ao acesso que os computadores do Tribunal Superior Eleitoral tiveram à rede do tribunal, a intranet ou a internet deles. E isso não pode acontecer, porque se aquele computador ele se comunica com a internet, isso significa que pode ser passado um programa, um vírus, um código. E eu não estou dizendo isso de mim mesmo. Eu tenho mostrado aqui diuturnamente que isso são palavras dos oficiais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que estão no relatório das Forças Armadas. Essas palavras estão,
Ao final aqui do vídeo eu vou mostrar a você novamente que é novo aqui no canal, tá? Então vejam o que querem fazer agora com o CID. Deve ter os mesmos resultados. Só resta mesmo o projeto de anistia, que não tem sido o foco dos parlamentares de direita. Estranhamente, eles preferem ficar fazendo conteúdo para as redes sociais do que trabalhar seriamente no projeto que pode ajudar várias famílias, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro. Aqui eu tenho que intervir mais uma vez, porque eu já tenho reclamado dos deputados aqui. Os que se dizem de direita só ficam publicando abobrinha, só ficam falando besteira, atingindo objetivos que não é o objetivo principal. O voto impresso com a contagem pública e total dos votos. Ficam fazendo videozinhos na internet para se promoverem e para garantirem a futura reeleição. Com raríssimas exceções. E eu já falei o nome aqui de vários deputados que são exceções, tá? Mas não são todos, né? A grande maioria deles só fica falando abobrinha, besteira, e deixando o país se afundar. Por exemplo, esse projeto da anistia, você vê algum deles falar? Solicitar que alguém assine o abaixo-assinado que está rolando na internet? Ninguém fala. Tá? Então, vamos continuar a reportagem. Aí, gente, é aquela história que eu digo a vocês, tá? Para que a gente precisa de deputado? Se quem faz o trabalho, na verdade, são os youtubers. São os que cobram, são os que insistem, são os que divulgam a verdade. Para que nós estamos precisando desses caras lá no parlamento? Responde para mim, para que serve um deputado brasileiro? Tá? Eu estou falando desses aí, que também são melancias. Tá? Antes de se elegerem, tem um discurso. Depois que se... E, ó, eu estou falando, já falei o nome de alguns aqui, tá? Que não fazem nada. Qualquer dia desse eu vou colocar a boca no trombone com esses caras também. Eu ainda não falei porque nós estamos querendo fazer uma paralisação no dia 1º de maio. Eu estou esperando que eles tomem vergonha e apoiem essa paralisação para pressionar para que o voto impresso com contagem pública seja aprovado na Câmara e no Senado Federal. Tá certo? Porque eles estão com medo, acuados, naquelas cadeiras, batendo boca, falando abobrinha. Foi o que essa reportagem aqui diz. Eu vou até voltar um pouquinho para você entender do que eu estou falando aqui, olha. Eu vou voltar só um pouquinho. Assiste aí de novo. Só resta mesmo o projeto de anistia, que não tem sido o foco dos parlamentares de direita. Estranhamente, eles preferem ficar fazendo conteúdo para as redes sociais do que trabalhar seriamente no projeto que pode ajudar várias famílias, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro. Se não focarem nisso e continuarem focando nas eleições municipais, vão acabar como capitão... Pula aí o comentário. Assunção, que continua preso por ordem do STF. Não, o capitão Esse já foi projeto solto. que beneficia... O capitão aí foi solto hoje, tá, pessoal? O capitão Assunção foi solto hoje. Beneficiará famílias que foram levadas ao erro de acreditar nas forças do Estado, também pode ajudar os militares. Isso tem que ser usado pela direita como força motriz para aprovar o projeto. O general que posa como colaborador da Polícia Federal para fechar a narrativa também pode virar alvo da esquerda. Vejam o que falou o homem de confiança de Flávio Dino. Capelli disse o seguinte: faça um teste. Tente montar uma barraca na frente do QG do Exército. Você não dura 5 minutos. O general Freire Gomes revelou o óbvio. Os acampamentos golpistas foram autorizados e protegidos pelo então comandante supremo das Forças Armadas, Jair Bolsonaro. A justiça lhe espera. Se o Freire Gomes autorizou os acampamentos, se ele viu conversas, viu minuta do que seria chamado de golpe pela PF, ele também tem que ser indiciado. Porque se ele viu uma prática que a PF quer colocar
como criminosa e não denunciou, ele foi conivente. Vocês não concordam? Ele não pode ficar só como testemunha. Se a pressão da esquerda contra o Freire Gomes for grande, pode ser que ele se complique. Ele se complicando, o projeto de anistia pode ganhar força. O projeto de anistia é a única via para livrarem o presidente Bolsonaro e os seguidores que foram presos. Agora, é importante lembrar, a operação americana para salvar a democracia foi iniciada durante o governo Biden. Se as instituições se prostraram e permitiram essa influência dos Estados Unidos, que acabou ajudando Lula, nada impede que o mesmo aconteça num eventual governo Trump, só que com o sinal trocado. O jornalista exilado Paulo Figueiredo esteve com Trump e garantiu isso. Vamos ver o vídeo. Dito a ele a situação, ele tem um carinho enorme pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o Trump sabe da injustiça, sabe o que eu estou passando, sabe o que o Bolsonaro está passando. Vários assessores do Donald Trump têm uma relação pessoal com o Brasil. O Felipe Martins é um cara conhecido e querido. O caso dele, inclusive, assustou muito o Trump. E lembrando, o Alexandre cometeu a loucura em 2021, no 7 de setembro, de deter, igual ele fez agora com o Sérgio Tavares, deter o Jason Miller, que na época era CEO do Getter, e já tinha sido porta-voz do Trump, e hoje é quase que o braço direito do Trump. Então vocês pensam o seguinte, o Alexandre de Moraes já deteve e criou uma briga pessoal com o cara que é o braço direito do futuro homem mais poderoso dos Estados Unidos. E eu não posso dizer aqui o que o Trump disse, né? Mas eu falo que caso ele seja eleito, o Brasil vai ser um assunto pessoal para ele. Ele falou aí várias coisas, mas aí Deus me livre violar a confiança e dizer as coisas pesadas que ele falou, mas dá para dizer que caso o Trump vença, o sistema vai ter um adversário poderoso fora do Brasil. Apesar de não sermos uma colônia oficialmente, tudo indica que o cenário irá mudar depois das eleições americanas. Mas, enquanto isso, algo precisa ser feito sobre os prisioneiros do atual regime. Moraes alegou risco iminente contra Lula e STF ao determinar prisão do capitão Assunção. É isso mesmo. Moraes determinou a prisão do deputado estadual capitão Assunção, alegando risco iminente ao presidente Lula, aos membros do STF, incluindo a ele mesmo. A decisão mantida em sigilo baseia... Bom, pessoal. O capitão Assunção, família, já tem até a notícia aqui, ó. Rapidamente aqui, eu colocar aqui. Já temos aqui a notícia. Passei a notícia aqui quase que em primeira mão. Colocar aqui para quem não viu, ó, vitória da direita. Olha aqui, ó. Colocar aqui para quem não viu, ó. Foi agora à noite isso aí, hein? Foi agora à noite. Vitória da direita. Capitão Assunção. Deputado Capitão Assunção. Deus é justo e justiça tem que ser feita. Entra aí, pessoal. Uma notícia importante. Eu acabo de receber uma informação de Brasília. Capitão Assunção chegou o mandado de soltura do capitão, mandado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes acaba de emitir o mandado de soltura do capitão Assunção. Por favor, entre aí, passe essa informação para frente, porque é liberdade, é respeito. Assembleia Legislativa, o seu presidente, Marcelo Santos, parabéns pela condução do processo, parabéns pelo relatório. Capitão Assunção está solto. Chega a autorização do Supremo, nesse momento, para a soltura de Assunção. Por favor, gostaria que você passasse à frente. É dia de vitória, é dia de liberdade. A nossa Assembleia Legislativa, com 24 votos, deu uma lição para o Brasil. Fica claro que quando o ministro Alexandre de Moraes pede a prisão de Daniel Silveira, quem prendeu Daniel Silveira foram os deputados federais
Quem prendeu Daniel Silveira foi porque o presidente da Câmara Federal jogou Daniel na jaula para os bichos. E os deputados foram lá e corroboraram, carimbaram, e Daniel está preso até hoje. Mas a Assembleia Legislativa do meu estado, do Espírito Santo, nesse momento, recebe com muita alegria a informação que eu tenho. Mais uma vez, quero encerrar a live. Parabéns para o Assunção, que é um homem que grita por liberdade, pelos valores, contra aborto, contra a droga, não é, pela vida, pelos princípios, lutou muito na pandemia, foi o cara que quebrou a cabeça, que lutou, que gritou contra os lockdowns, pagou o preço do crime de opinião. Mas agora está solto, graças a Deus. Uma luta importante. Parabéns aos deputados, parabéns ao Espírito Santo, que dá uma lição, ensina, aprenda aí. Deputados federais que votaram pela cassação de Assunção, aprenda pela cassação de Daniel Silveira. Que isso não se repita em nenhum momento, em nenhum estado. O ministro Alexandre de Moraes reconheceu a autonomia do Poder Legislativo no artigo 53. A Assunção está solto, um beijo no coração, é hora da gente comemorar. Fiquem com Deus. É isso aí, né, família? Ó, só recapitulando aí, hoje foi um dia de vitória, né, família? Dia de grandes vitórias aí para a direita do Brasil aí. Meu Deus, eu tenho que... Tá difícil, família, mas eu tenho que começar a subir essas lives mais cedo, né? Amanhã eu prometo que eu vou fazer as lives bem mais cedo aí. E amanhã nós estaremos aqui transmitindo, né? A Bolsonaro estará na Bahia, tá? E eu estarei aqui transmitindo. Amanhã Bolsonaro na Bahia e eu estarei aqui transmitindo. Vou ficando por aqui, família. A gente volta com mais capítulos desta corrupção aí no Exército, tá? A gente vai voltar com mais capítulos aí pra vocês, beleza? Um grande abraço a todos. Não deixe de se inscrever, deixa o like aí. Quero agradecer cada inscrito, cada novo inscrito. Gratidão aí a vocês. Muito obrigado mesmo, cada um que está aí conosco. E obrigado aí pelos likes, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Agora comenta no gravado aí o que você tá achando disso tudo. Beijo no coração, boa noite a todos. Valeu, falou!